Olá pessoal, todo mundo passando bem? Então, para a gente continuar nossa conversa, eu vou falar sobre um artigo que eu encontrei alguns dias atrás, que me chamou bastante a atenção, que tem a ver com o uso da estatística para determinar as melhores condições que otimizam daí um processo de ensino em sala de aula. Tá? Então, o foco desse artigo, praticamente, é o estudo da experiência, da influência da experiência do professor e o tamanho da classe. Então, são dois fatores: titularidade do professor e o tamanho da turma, tá? E verificar qual deles que otimiza daí o aprendizado dos alunos. Esse é o resultado de um estudo americano feito justamente com a finalidade assim de investigar as políticas públicas. E nós aqui no Brasil a gente sempre concorda assim com essa ideia que a educação é a porta de entrada para a realização dos sonhos, tá? Desde que, é claro, hajam as oportunidades. Então tem um livro mais relativamente recente do Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, descendente da família real brasileira, família imperial brasileira, que praticamente é onde ele diz que todos podem sair da pobreza através dos seus próprios esforços se as oportunidades estiverem acessíveis a todas as massas populacionais. E o Brasil é um país interessante porque a educação ela é muito abrangente, mas a qualidade é baixa. Então a gente vê que são praticamente declarações subjetivas, mas que podem ser investigadas pela estatística moderna, se a gente considerar praticamente o que eles fazem em outros países, onde os interesses também são similares. Então, se nós pegarmos assim um país industrializado aqui do continente americano, que o exemplo número um são os Estados Unidos, eles possuem um sistema de ensino que é similar ao Brasil, né? Nós temos o ensino, né, o pré, né, que seria o jardim da infância, ou o kindergarten, né? Depois a gente tem o ensino fundamental, que vai do primeiro à oitava série, no caso nona, né? E o high school, que seria o segundo grau, né? Ensino médio, que passa de 9 a 12, né? Correspondente a idades entre 14 e 18 anos. Então, observando aí, a gente vê que eles têm uma definição extra, que é a escola média, e uma escola mais fundamental. Então só existe uma diferença na nomenclatura, que no Brasil a gente incorpora o primary e o middle, daí correspondente ao deles. Daí. Bom, para fazer essa análise, o pessoal tem uma disponibilidade de dados muito grande de alguns estudos realizados em diversos estados. Se nós, como a gente está no sul do Brasil, a ideia é que a gente pegue um estado americano que seja similar assim à nossa cultura. Então, o estado de Tennessee seria uma escolha natural para isso, porque praticamente a produção é agrária, tem alguma tecnologia, as cidades são pequenas até moderadas, não existe, né, mega cidades. As duas cidades assim que se destacam é Nashville, que seria a capital da música country, né, para aqueles que gostam do gênero, e a capital que é Memphis, né. Vocês podem ver daí, né, as imagens aqui de Nashville e Memphis. Então, o governo do estado financiou um projeto relativamente extenso, aonde praticamente dezenas de milhares de estudantes foram acompanhados desde o jardim da infância até terminar o ensino fundamental. Então, praticamente, eles foram testados assim no aprendizado em várias áreas, inclusive inglês e matemática. Tá? Sendo que a aprendizagem de matemática é mais importante e mais relevante, porque também há interesse assim do ensino brasileiro de estudar aumento da competência nessa área. Pensando assim no estado de Tennessee, que é um estado curioso porque ele tem uma forma de um losango, ele praticamente é dividido por uma linha reta embaixo, faz fronteira, e a fronteira norte daí também é uma linha reta. Então a gente verifica que realmente o Tennessee foi um estado criado depois que se desenvolveu a topografia, né, as técnicas topográficas. Isso estou falando na época da Revolução Francesa, quando ele começou a ser colonizado pelo um pioneiro famoso da época chamado Daniel Boone, tá? Que aqui no Brasil a gente conhece o Tennessee pelo seriado do Daniel Boone que passava na década de 70. E eles fizeram praticamente assim, pegaram todas as escolas, né, do estado,
todas, tá? E fizeram um delineamento em blocos casualizados, que talvez seja o maior delineamento em blocos casualizados já feito na história humana, com mais de 10 mil estudantes, mais de 7 mil escolas, né? Então o número de blocos realmente, né? 7 mil escolas, cada escola é um bloco, depois tem as turmas dentro, então nós estamos falando em dados massivos aqui, tá? E é um estudo de coorte, né? Onde os alunos foram acompanhados assim desde que entraram na escola até quando saíram do ensino fundamental, e foram observados aí praticamente semanalmente, né? E duplo cego, porque nem os professores e nem os alunos sabiam que estavam participando de um trabalho, tá, de pesquisa. Então, os alunos foram escolhidos de forma aleatória, então cumpriu-se os requisitos de repetitividade, randomização, tá, e a blocagem que a gente já conhece, que são exigências da técnica do delineamento do tipo DBC. Aonde que são publicados esses trabalhos, né? Seguindo daí um pouco do que o Dom Felipe falou no livro dele, a gente percebe que nos Estados Unidos existem revistas assim de economia de alto impacto, que seria, por exemplo, o Journal, né, de imposto, né, de imposto nacional. Então eles têm um periódico praticamente onde os políticos escrevem artigos acadêmicos sobre o que é feito, qual é a destinação das verbas públicas, etc. Tá? Então é muito interessante ter um periódico desses, porque daí tu controla assim, a tendência de gastos de dinheiro público. E o Jornal de Economia Pública, que só se refere ao investimento público daí, tá? Nas áreas de interesse da sociedade. Então esses dois periódicos, eles, por envolverem dados praticamente canadenses e norte-americanos, eles não são assinados e não fazem parte do Qualis da CAPES, tá? Porque não tem interesse no Brasil de ler esse tipo de coisa, embora eu acho que você deveria muito investigar, por exemplo, fazer testes para ver se a educação realmente cumpre as políticas públicas e se o investimento realmente está sendo bem direcionado, se teria formas melhores de direcionar isso, né? Então, com um parâmetro de impacto de 3.11, né, o Jornal de Public Economics seria comparável, por exemplo, a um periódico aí de Qualis B1 ou A2, tá, se fosse seguir a tendência do parâmetro de impacto. E dentro do Journal de Public Economics, tá, tem esse artigo de Stephen Miller, que é um pesquisador alemão, tá, que publicou em 2013 uma análise, por exemplo, e modelagem desse projeto que envolve medidas e escolas no Tennessee, tá? Que praticamente se procura investigar se vale a pena, por exemplo, pegar os alunos, né, e fazer com que eles tenham professores assim melhores formados, ou se vale a pena fazer em turmas grandes. Então, se a gente quiser pensar em economia pública, a gente vai pensar em salas enormes com professores com pouca formação. Só que isso aí teria o efeito assim, né, esperado ou não. Então tem que fazer um trabalho estatístico, né, usando um delineamento oficial daí. Esse artigo ele não está disponível pelo portal da CAPES, né, mas a gente pode encontrar ele na forma de um relatório aqui, que foi divulgado dentro da União Europeia, que está nesse link, você pode baixar para acompanhar daí a leitura que eu vou fazer agora, tá? Que é praticamente o mesmo trabalho. Então vamos ver o que o autor fez, né? O autor analisou a experiência dos professores como fator de moderação para o efeito da redução do tamanho de classe, e verificando isso através da conquista, né, dos estudantes, tá, e nos estágios fundamentais iniciais da vida escolar, usando o resultado desse projeto aí de blocos casualizados do Tennessee, tá, onde os professores, estudantes e as escolas foram praticamente aleatorizadas, né, e turmas de diferentes tamanhos foram feitas, né. O objetivo é verificar assim, se existia algum fator que motivava a redução da despesa assim, com sala de aula, e investigar quais são as circunstâncias que o investimento das verbas públicas tiveram maior retorno. Tá. Os autores, eu vou antecipar já, eles descobriram praticamente que o tamanho da turma ele é relevante somente para professores
que tem formação, o professor tem que ter mestrado e doutorado, daí ele pode trabalhar com turmas maiores, mas para turmas menores, daí os professores com menos titulação podem efetivamente trabalhar com um grau aceitável de sucesso. Então, também os professores, por exemplo, que são mais seniors, que têm mais experiência em sala de aula, eles tendem a preparar os alunos melhor, e os alunos obtêm scores daí em testes padronizados de matemática, sim, para ingresso na universidade, como, por exemplo, o SAT, né, que é o único usado nos Estados Unidos para essa finalidade. Tá? E o efeito do tamanho da classe, ok, ele praticamente... os alunos têm uma nota maior por causa da qualidade maior de instrução que recebem. Então, consequentemente, de professores com mais instrução à medida que eles avançam para o nível do ensino médio. Tá? Então, esse é o resultado que foi feito. Então, vamos ver como é que foi praticamente o que motivou esse trabalho daí. Qual é as discussões que motivaram isso, né? Então, tem um trabalho prévio de Rifkin, né, que encontra efeitos significantes, né, da heterogeneidade de professores, no sentido assim que não há as características de professores contribuem pouco aos alunos, tá? Depois nós vamos ver que características são essas, tá? Aronson em Chicago teve mais ou menos o mesmo resultado. Isso aqui também provavelmente não foi um ensaio oficial, não foi um diagrama um delineamento de blocos casualizados. E de quem faz a política, que são os burocratas, os economistas, os técnicos, assim, né? Praticamente a ideia é que não se reduza o tamanho das turmas, que quanto mais alunos tu jogar para dentro de uma sala de aula, melhor. Tá? E não importa também o professor. Então, existe uma tendência de pegar professores assim, de dizer que o aluno vai aprender de qualquer jeito, ok? E isso é independente do professor e independente do tamanho da turma. Então, praticamente é uma questão mais de decisão política, sem embasamento científico. O fato que as características observadas, que não foram observadas dos professores, seja importante, tá? Praticamente não é confirmada por estudos até mesmo um pouco mais antigos. Por exemplo, a Hanushek, em 97, disse que não tem nenhuma relação forte ou consistente entre os recursos escolares e os rendimentos, né, dos estudantes. No sentido assim, ó, que uma escola com pouca infraestrutura prepararia tão bem como uma escola com uma infraestrutura mais cara, custando muito menos para os cofres públicos. Tá? O que vai praticamente contra o que a gente, né, como população, acha, porque uma coisa é a visão da população sobre educação pública, outra coisa é a visão do administrador público sobre educação pública. Lazar, em 2001, tentou modelar isso, fazer uma modelagem estatística, né, e mostrou que os alunos aprendem mais de uma aula de qualquer tamanho, né? Porque, na realidade, se uma aula for mais curta, existe uma menor probabilidade que essa aula seja interrompida por discussões entre alunos, por piadinhas, por jogos, por bullying ou qualquer coisa que praticamente destruiriam a harmonia da sala de aula. Tá? Então, isso aí seria um fator que prejudicaria. Então, Lazar parte do princípio que as salas de aula deveriam ser pequenas para minimizar essa probabilidade de interferência, tá, ou intercomunicação entre os estudantes que realmente não se concentram no próprio público, né, no próprio objetivo da escola pública de ensinar matemática, por exemplo. Tá? Então, na presença de aleatoriedade, se a gente não faz estudos randomizados, né, estudantes, professores, escolas se tornam praticamente uma única massa e, normalmente, a crítica sempre vai aparecer porque não existe nenhuma decisão estatística sobre um processo desses, né? Então sempre vai ter crítica, tá? Porque não existe um estudo sério de natureza científica feito com isso, né? E pelo fato também de não ter existido até essa época aí, né, até o final do ano, da primeira década do ano 2000 ali, que combinasse essas duas vertentes da literatura,
tá? Que analisa, por exemplo, o esforço do professor, a formação do professor e o tamanho da sala de aula, tá? E assim sucessivamente. Então vamos ver o que é o Projeto STAR. O Projeto STAR foi um projeto financiado pelo Estado do Tennessee no sentido de colher subsídios assim para avaliar políticas públicas de investimento em saúde, principalmente na escola fundamental e média. Então, praticamente ele é um projeto governamental. Aqui no Brasil não tem história que algum estado tenha feito uma coisa assim, né, com tantas pessoas. Eles pegaram, por exemplo, 79 escolas elementares, né, pública, e eles observaram 6.500 estudantes assim durante um período aí de 1985 a 1989. Então são alunos que nasceram, por exemplo, ali no final da década de 70, tá? E hoje, né, já são adultos respeitáveis, né, pessoas de meia idade, mas o experimento encerrou em 1989. Então, obviamente, o experimento testou os métodos clássicos de ensino, que é quadro negro, sala de aula e laboratório, tá? Que é aquilo que a gente conhece assim da formação da licenciatura. Para verificar essa inferência causal, os estudantes e professores foram colocados aleatoriamente dentro de escolas de diferentes tamanhos. Os 3 tipos de classes, né, foram considerados classes, daí no caso são os fatores. Né? O primeiro fator, escolas, salas de aula pequenas, entre 13 e 17 alunos, de tamanho regular, de 22 a 25 alunos, e tamanho regular de 22 a 25 alunos, com um professor extra, professor auxiliar, que seria o tutor. Então, além de ter são 2 professores numa sala regular com ajuda, né, que é o AID, que seria as mentorias. Então o professor daria o conteúdo e teria um outro professor que estaria disponível para tirar dúvida dos alunos. Então, no caso, 2 professores por sala de aula. Para ver se vale a pena também investir, por exemplo, em mais de um professor por sala de aula, né? Considerando que nos Estados Unidos o aluno fica o dia inteiro na escola, né? E eles usaram o teste oficial, né, que seria o teste SAT, que é o Scholastic Aptitude Test, que eu vou falar agora, para dar os scores. Então, tecnicamente, o aluno vai ter um número ali entre 400, é que nem mais ou menos um Enem, assim. O Enem acho que meio que derivou a filosofia de obtenção de scores a partir do SAT. O SAT já é muito mais antigo que o Enem, e eles colocam tu vai ter um score, por exemplo, o estudante vai ter um score entre 400 e 700. Então lembra muito o Enem daí. Tá? Existem vários livros preparatórios, principalmente para matemática, onde reside a maior dificuldade. Então o estudo obviamente, do STAR, do projeto STAR, visa o aluno que nasceu no Tennessee, como é que ele aprende matemática, além de outras coisas, inglês, literatura, etc. Tá? Então eu só vou ficar olhando a matemática, porque o ensino de matemática ele é objetivo da OCDE, né, que é a Organização Internacional para o Desenvolvimento Econômico, no qual o Brasil quer fazer parte, tá? Além de outras coisas. Então, a Cooperação Internacional de Desenvolvimento Econômico, que praticamente diz que o aluno tem que ter competência em matemática e na sua língua nativa, e o resto praticamente não entra tanto, tipo geografia, história, física, essas coisas. Tá? Então, aqui tem um exemplo em questão do SAT, pode dar uma parada ali se quiser tentar resolver. E eu vou mostrar mais alguns. Aqui teria um outro exemplo, né, onde mostra a questão, por exemplo, da construção do pensamento estatístico já no final do ensino médio. Tá? É a questão da randomização, da inferência, da análise de gráfico, do ajuste linear. Então, são características de conteúdo de estatística que eles veem daí no ensino médio daí. Então isso aí também cai na prova do SAT, tá? Tipo assim, interpretação de dispersão de pontos, ajuste, o que isso significa, tendência, inferência, interpolação, extrapolação, previsão, estimação, regressão. Isso aí, os conteúdos básicos são dados no ensino médio. E aqui no Brasil não. Além, de claro, das características típicas, assim, análise geométrica em 2 dimensões, 3 dimensões, teoria de números, funções e outras coisas da matemática. Então, baseado no SAT, daí, né,
aqui tem um modelo de regressão, que é o modelo de Laziar 2001, que é aquele que o autor utiliza no artigo que estou discutindo. Quando tiver em inglês, assim, é praticamente o que o autor coloca. Então aqui a gente tem que a probabilidade, né, o objetivo, né, o score obtido por um aluno, né, um aluno iésimo aluno, na classe C da escola S, seria a probabilidade PSS, que o aluno não é perturbado assim por nenhum outro fator que dentro da sala de aula, elevado no número de estudantes. Então, se eu tiver, por exemplo, uma probabilidade de interação não relacionada ao conteúdo da sala de aula, ela vai ser tirada aqui. N é o número de estudantes da classe C, que é um valor de uma unidade instrucional. Então, essa aqui é a unidade instrucional, ok? Que depende praticamente do número de alunos, tá? E também da experiência do professor. Então, a unidade instrucional seria as inter-relações entre o professor e o número de alunos. Um professor para os seus N alunos aqui. Tá? E terminando por um fator aqui que seria X e CS, que praticamente é um fator que tu avalia essa função para uma escola, essa função para estudantes dessa escola, tá? Ou essa função para característica das escolas. Então aqui tu tem uma espécie de desdobramento fatorial aqui, de 3 fatores, né? O estudante, aluno e a escola. Fazendo uma análise disso, a gente tem que verificar se existe um ponto de máximo, principalmente para esse valor da unidade instrucional. Tá? Então, isso aqui é o valor da sala de aula, praticamente a taxa de variação com a experiência do professor, tem que ser maior ou igual a 0. Tá? Ou seja, aumentando daí a experiência do professor, teria que aumentar, teoricamente, o valor dessa eficiência da sala de aula como unidade de ensino, ou seja, eficiência dentro desse bloco. Imagina assim, a experiência do professor como adubo e o aprendizado da sala de aula como número de sementes de uma planta, por exemplo. Tá? Isso aqui tem que ser positivo porque tem que ter um crescimento. Tá? No máximo igual a 0, no mínimo igual a 0. Não pode ser menor que 0. Não se pode conceber que colocar um professor mais titulado numa sala de aula diminua daí o aprendizado dos alunos. Isso conceitualmente é uma falácia, tá? Pensar nisso. Então, fazendo essa derivada aqui do produto, né, que seria os scores esperado para os alunos, com respeito ao número de alunos, a gente tem uma expressão, tá? E fazendo uma derivada agora com respeito a essa questão do nível de educação do professor, fica uma expressão aqui um pouco mais complexa, que envolve uma derivada segunda daí. Fazendo essa minimização igual a 0, tá? Ou seja, para que o aprendizado seja maior que 0, desculpa, o que se vê é que a probabilidade de eficiência, tá, vai ser dada por um tamanho de classe menor que 32. Tá? Ou seja, para um tamanho de classe de 32 estudantes, para um professor qualificado, essa modelagem aqui, tá, que seria a modelagem de Laziar, diz que uma sala de aula não pode ter mais que 32 alunos, tá? Senão ela não vai funcionar. Tá? Então isso baseado numa argumentação que está presente no artigo. Aí o autor tenta ajustar uma segunda relação linear, tá? Basicamente já com aquela baseado em cima da relação linear prévia, tá? Que praticamente o rendimento de um estudante em função da sua classe, do seu nível, da sua escola, é um coeficiente beta 0 mais o coeficiente beta 1, ok, de classes pequenas, tá? Mais o coeficiente beta 2 de rookie. Rookie significa assim, ó, professor inexperiente. Todo inexperiente iniciante é um rookie. E aqui um fator conjugado, que seria tamanho de classe pequena e administrado por um professor rookie. Então, verificar se classe pequena e um professor assim que não tem muita experiência, tá, se introduziria um fator no modelo por meio de um coeficiente beta 3. Tá? Mais um fator beta k, que praticamente seria as características do aluno, que seria gênero, raça, origem socioeconômica.
Tá? Mais um fator de características do professor, que é dado por um coeficiente beta-j. Então seria agora gênero, né, origem étnica, formação do professor e tempo que ele vai ter na escola também, né, tempo de carreira, entraria como essas variáveis aqui. Mais um fator aqui que alfa S e gama G seriam fatores secundários que não podem ser que afetam o aprendizado do aluno, mas são fatores que não são observados em sala de aula. Então isso aqui vem de previsão, se eles vão existir ou não. Mais um epsilon e CGS, que seria um erro. Então aqui teria um erro experimental, tá? Que seria um erro estandardizado com média 0 e variância 1. Então praticamente um erro do tipo I e D. Independentes distribuídos. O artigo ele dá tudo na forma de tabelas, então ele analisa as estatísticas dos regressores, só coloca o nível de probabilidade, tá? Para o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, cai praticamente aqui, é um coeficiente que tem a ver com o professor, aqui estão as observações, então no total foi 21.748 alunos ao longo do primeiro ano, do segundo ano e terceiro ano. Tá? E daí eles observaram classe pequena, professor iniciante, né, que tem até 2 anos a partir da formatura, que ele já entra para dar aula. Né? Classe pequena e professor iniciante, aluno masculino, aluno branco, aluno, por exemplo, que um freelance significa o aluno que precisa de benefícios socioeconômicos. Tá? E depois o nível do professor, que seria professores em classes menores, professores iniciantes, classes menores e professores iniciantes, professores, né, masculinos, professores de etnicidade branca, tá? E também o professor que tem o menor grau aqui que foi colocado, então em torno aí de 1.301 professores. Tá? Então eles têm praticamente 1.301 professores para 21.648 alunos, então dá mais ou menos a proporção aí de professores para alunos que nós vamos encontrar nas maiores universidades federais, assim, né, fazendo essa divisão. Tá? Aqui tem praticamente uns quartis aí, né, mostrando as estimativas de regressão, tá, para aquele modelo ali. Então isso aqui é feito por um ajuste, né, o autor não diz muito bem que programa que usou, ou como é que foi feito isso, mas deve ter sido usado um programa de época, assim, tipo estatística ou coisa parecida. Aqui, no caso, para coeficientes assim estimados daí quando o professor é iniciante assim na área. Tá? E aqui a análise econômica, então são as projeções econômicas usando modelos de inflação americana e modelos de intervenção por aluno, e daí eles verificam assim, por exemplo, quanto por cento do orçamento poderia ser diminuído para que os alunos, por exemplo, pudessem, das classes de menor número, pudessem ser colocados em classes de maior número. Ou seja, quanto daí de porcento do orçamento poderia ser estimado. Então é um modelo econométrico aqui que eu não vou entrar em detalhes. E as conclusões desses alunos, praticamente, que são os efeitos, né, da experiência do professor, foram feitos usando esse banco de dados de Tennessee ali. Eles concluíram que, pelo ajuste lá da modelagem, somente professores sêniores, né, seriam capazes de gerar efeitos de primeira classe. O tamanho da classe é maior, né? Obviamente o efeito de tamanho da classe é maior quando tu tem alunos que têm alto desempenho. Mas para alunos que têm pouco desempenho, daí não tem tanto efeito de tamanho de classe. Ou seja, uma turma com muito aluno, praticamente com muitos estudantes que têm pouco rendimento, seria praticamente a mesma produção intelectual em termos de scores de SAT do que os alunos, por exemplo, que teriam menos rendimento, que saíam em menos classe. Tá? Então, se tu vai colocar turmas reduzidas, coloca para os alunos que têm mais capacidade intelectual. Tá? Isso é uma conclusão assim que meio que decorre disso, né? E agora a conclusão econômica, né, da projeção, que é a projeção orçamentária da administração pública, né, que justifica o artigo ser publicado numa revista de economia pública.
é que a taxa de retorno no investimento para o tamanho de turma, tá, ele pode ser praticamente um retorno de 5 a 8% sobre o aprendizado dos alunos, e é maior daí quando tu tem fases iniciais. Tá? Então, por exemplo, se tu vai investir, investe mais em turmas menores para os alunos iniciantes e deixa as turmas maiores para os alunos daí no final. Claro que lembrando que tamanho de turma, dividir vai significar a contratação de mais professores, mais secretários, mais infraestrutura, mais serviços sociais, né? O tamanho da cozinha, por exemplo, vai ter que ser adaptado assim para mais estudantes, para a produção de alimentos, ainda mais se o aluno tem benefício, por exemplo, de fazer as refeições gratuitamente dentro da sala de aula e todos esses fatores. Tá? Então é interessante daí concluir isso e ver como é que os americanos levam a questão do uso da estatística, tá, para verificar as questões orçamentárias assim, que otimizem o objetivo social da educação, que é o aprendizado do aluno, né, 100%. Bom, esse é o que o trabalho concluiu. Então, se estava interessado em saber o que o trabalho, né, significou, pode parar por aqui. Mas eu vou seguir adiante porque eu quero explorar mais algumas coisas que não foram exploradas no artigo e me convencer daí de outras coisas. Então, tecnicamente, termina aqui a apresentação do artigo. Agora eu vou passar para uma literatura um pouco mais complementar, assim, que seria o que eu fiz em cima dos dados. Eu consegui esses dados na forma digital num banco de dados. Tá? Então, vamos parar aqui. Tá? E se quiser saber de mais coisas, como que a gente obtém mais resultados ou como a gente confirma, tá? A gente continua os dados daí. Então lá, 3, 2, 1, vamos adiante. Bom, então eu fiz agora, peguei o banco de dados que está disponibilizado na Universidade de Harvard, né, desse projeto STAR do Tennessee, e eu praticamente trabalhei num script assim com RStudio, usando essas bibliotecas, para tentar entender melhor aquelas análises, já que o artigo inicial só dá tabelas. Tá? Então eu vou tentar fazer uns gráficos aí, ver se a gente consegue alguma coisa. Então essas são as bibliotecas daí do R que foram utilizadas. Tá? Os dados foram pegos aqui do banco de dados de experimentos públicos, né, da Universidade de Harvard, Smithsonian. Então, tem essa página aí que tem o projeto, né, do Tennessee STAR, né, Student Teacher Achievement Ratio. E aqui no Access Dataset pode-se usar aqui as opções de download e baixar daí toda a documentação, inclusive os arquivos em banco de dados. Tá? O arquivo, por exemplo, está em banco de dados assim, tipo Excel, tá? Mas eu passei para .txt para poder ser lido pelo... Aqui está o arquivo daí que foi convertido daí para o .txt, que seria para o arquivo Comparison Students, tá? Que é um arquivo extremamente extenso e que eu passei para o modo texto para poder ler ele daí dentro do RStudio. Tá? Então a gente tem primeiro aqui um número, que é a identificação do estudante. Então a gente vê aqui, por exemplo, estudante número 10.000, né? Pegar aí uma página. Gênero, né? 1 masculino, 2 feminino. Raça, daí tem 1, 2, então daí afro-americano, branco, indígena, etc. Quando que nasceu, né? O ano que nasceu. Então tu vê que a maioria deles nasceu em 79 e 80. Foram observados daí em 85, então já tinham o quê? 5 anos de idade quando entraram na escola. 5, 6 anos. E agora começam as outras variáveis. Então tem que ler lá os arquivos para ver o que significa esse conjunto de dados. Resumindo, aqui tem dentro do R como ler o arquivo, que já é alguma coisa. Então bota aqui no banco de dados, né, na variável star, né, lê a tabela daí com o cabeçalho. A gente muda aqui o nome do cabeçalho aqui, para pegar só os alunos do primeiro grau. Tá? Então as colunas eu vou selecionar só os alunos assim que estão no primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental, do início do ensino fundamental deles, né?
Lembrando que a partir do terceiro ano, quarto ano do ensino fundamental nosso, corresponde ao primeiro ano, corresponde ao quarto ano do ensino intermediário deles, né? Eles trocam de nomes no sistema K12, mas é a mesma coisa aqui no fundo. Renomeei o nome das colunas para ficar mais legível, né? Baseado em documentação dadas. E eu deixei o nome em inglês daí, né? E agora faz uma varredura e para praticamente verificar se tem dados incompletos dentro da tabela. Isso é sempre importante fazer, né? Uma vez que a gente não conhece assim, o que é. Tá? Então, o primeiro gráfico assim, produzido com R é a completicidade dos dados. Tá? Então, aqui são as proporções de dados que estão faltando. Tá? Porque naquele arquivo, obviamente, vocês devem ter percebido que tem um monte de NA. Né? NA é não disponível. Então, obviamente, a gente tem que eliminar todos esses que são não disponíveis. Aí. Então, por exemplo, o score de matemática no primeiro ano, né, do fundamental, tem aproximadamente 44% dos dados válidos para todos. Depois, dados sobre as carreiras do professor, a experiência do professor, né, a raça, a origem étnica do professor, o grau mais alto de estudo, se ele tem mestrado, se ele tem doutorado, se tem especialização, cursos, assim, se tem mais cursos, mais estágios, depois da formatura. Depois o gênero do professor, masculino e feminino, também tem bastante, né? Identificação do professor, que seria um número do professor. A questão da urbanicidade da escola, também a gente vai estudar, que é o que não estava no artigo inicial, mas verificar, por exemplo, se um aluno que mora no centro da cidade, no centro urbano, aprende mais do que um aluno que mora nos bairros, que mora numa área meio rural, ou se mora numa área completamente rural. E o estado do Tennessee, ele é um país rural, assim, ele lembra muito, por exemplo, sei lá, o interior do Paraná, interior de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A cidade de Nashville, por exemplo, né, e Memphis tem quase a mesma população, em torno de 690 mil habitantes. Tá? Então, para os padrões assim, brasileiros, cujas cidades de interior maiores assim desses estados do sul aqui são na ordem de características mais agrícolas, né? São na ordem assim de 300 mil habitantes, né? As cidades aí de porte médio, então meio que fecha essa concepção que a gente pode até inclusive trazer para o nosso ambiente aqui, né? Identificação da escola, né, e praticamente o tipo de classe. O tipo de classe é aquele que eu falei. Né, são aqueles três fatores, né, que seriam praticamente se a escola, se a turma do que o aluno está é uma turma pequena, uma turma regular, pequena de 13 a 17 alunos, regular de 22 a 25 alunos e uma turma regular com a presença de 2 professores, um professor que faz a instrução e um segundo professor que está lá o dia inteiro à disposição para tirar dúvidas do aluno, que é o professor tutor ou professor mentor. Tá? Agora, fazendo a análise dos scores SAT, né, dá para ver, por exemplo, aqui, que a turma regular, ela tem, estatisticamente, tem alguns outliers aqui, né, mas uma turma, por exemplo, regular, parece que tem um score médio menor que uma turma pequena. Tá? Mas a presença de um professor a mais aumenta um pouquinho, mas não muito. Então, tecnicamente falando, já dá meio que para ver aqui que a turma pequena vai compreender aproximadamente um melhor resultado, pelo menos para esses alunos de primeiro ano. Né? Aqui a gente tem uma distribuição dos scores, então os scores SAT está aqui mais ou menos entre 530 aproximadamente. Né? E 530 é considerado score mediano. Eu creio que 530 para o Enem deve ser considerado um score mediano também. Então, essa questão de atribuir esses scores entre 400 e 700 vem talvez na tentativa da gente ter um grau de comparação entre os resultados do Enem e os resultados do SAT americano. Mas praticamente é só um palpite meu. Tá? Então vamos verificar a primeira nova, né, se o tipo de turma faz alguma, tipo de turma e escola, se são fatores independentes ou não. Tá?
Então, o R, por exemplo, ele deu que as probabilidades são negligíveis, né, são negligenciáveis, mostrando que o tipo de a turma e a região geográfica da escola, ok, são fatores que influenciam, eles são estatisticamente significantes, com a probabilidade praticamente, sei lá, menor que 10 na menos 5. Fazendo a subtração do modelo daí, né, do gráfico dos resíduos, aqui vocês têm os resíduos, então tem cara de ser ruído puro, né? Então o resíduo, depois de subtrair o score esperado para o aluno, vocês têm, né, esses valores dos scores seriam em torno aí de 530, aqui eu tenho entre 0 e 25, então dá praticamente ali, sei lá, 200 vezes menor, tá? Então o modelo, como mostra uma ruideira, a gente não vê evidências aqui de heterocedisticidade, tá? E provavelmente a distribuição aqui tem cara de ser normal, porque ela se concentra aqui no valor zero quase, e diminui à medida que a gente sai. Então tem uma cara de ser uma distribuição, se não é normal, é alguma coisa que vai ser uma curva que vai ter um máximo em algum ponto com a média igual a zero, tá? Então a média igual a zero aqui, né? E um desvio padrão aí, sigma ao quadrado. Fazendo agora o gráfico QQ do ajuste, a gente vê assim que para o quantil de menos 2 a mais ou menos 1, aqui você tem uma relação linear, tá? E o quantil do resíduo também entre menos 2 e mais 2, tu pode, entre menos 1,7 e mais 1,7, tu pode considerar linear também, tá? Então é o que a gente espera num gráfico QQ daí, mostrando que o modelo ajustado tem um certo grau de sucesso, tá? Agora os resíduos versus o tipo da turma, são 3 tipos de turma, pequena, regular e irregular, com a mentoria do professor extra, tá? Vocês têm daí que mostra que esse aqui é um pouquinho melhor que esse, tá? E fazendo o tipo de escola, né, que seria escola do centro da cidade, de campo, etc., tá? Vocês conseguem praticamente voltar a ter eliminação né, eliminação de qualquer fator residual, e o que tem aqui praticamente visualmente é só ruído, né, e não tem presença de heterocedisticidade. Então a homocedisticidade é garantida daí no ajuste. Aqui um gráfico também, né, feito no R, que seria um gráfico aqui de produtividade, que seria o score e SAT, em função do código identificador da escola. Então aqui a gente tem, só bota o código identificador das escolas e coloca se elas vêm, né, os pontos numa cor assim, né, que vocês vêm de centros urbanos, área suburbana esverdeado, área rural é azulado, e essa área urbana não central é o ponto roxo. Então o que a gente percebe é assim, ó, que os scores tendem a ser mais baixos quando o aluno está nos centros urbanos. Enquanto que o aluno está em áreas rurais, os scores rurais e áreas que são urbanas, mas não são centrais, tendem a ter um SAT maior, tá? Então, fazendo aqui um gráfico aqui, né, das barras, a gente vê os efeitos do tipo de turma, que é regular pequena e regular com mentoria, em função da localização geográfica ao longo do estado do Tennessee. Então, centro urbano, área suburbana, área rural e áreas urbanas não rurais. Então, a gente percebe que quem mora em centro urbano tem os menores scores. Talvez pelos fatores de distração, assim, pelo fato de perder muito tempo com o transporte, ou talvez pelo fato de ter outras coisas para fazer em casa que não seja estudar. Tá? Então, não morando em centro urbano no Tennessee, tu tem a garantia que tu vai entrar na universidade praticamente, porque o SAT ele é usado como score para entrar na universidade, assim como o Enem é usado aqui no Brasil. Só que o SAT tu vai fazendo ao longo da vida, tá? Enquanto que o Enem tu faz uma vez só quando termina, né, a tua formação no ensino médio. Então vamos olhar aqui, né, tentar botar esse modelo aqui, que é uma extensão daquele modelo anterior. Foram 72 escolas, J entre 1 e 72. K é o índice do professor, né, que daí vai ter as características do professor, qualitativas. E de 1 a 6 são as covariáveis. Tá? As covariáveis daí, o índice do professor é o número de identificação do professor. Tá?
Então, praticamente é a mesma expressão que tinha antes, só com uma notação um pouquinho mais clara, né, do que aquele modelo de antes, um pouco mais simplificada também. Então, eu tenho os betas, que seriam os coeficientes aqui do tipo de classe, né, XJ, tipo de classe, né, pequena, regular, irregular, com um professor mentor. Aqui eu tenho as características do professor, que seria gênero, etnicidade, nível de carreira, os máximos diplomas obtidos e o número de anos de experiência de ensino e carreira docente. E os gamas são os coeficientes. Depois alfa j, que são os efeitos fixos, né, que pode causar essas diferenças não observáveis entre os alunos, né, e termos de erro. Então, praticamente aqui é uma constante aí que a gente não sabe onde é que é. E aqui está o erro, né, que a gente já viu que tem cara de ser independente, né, de média 0 e uma variância 1, por exemplo, tá, ou um valor pequeno. A tabela de análise de variância daí para esse tipo de relação, tá? Então a gente usa o R porque não tem como fazer, sei lá, quantos alunos eram aqui, 72 escolas, 6.700 alunos e 6 fatores de professor, e mais os 2 fatores de turma, então não tem como fazer isso aqui à mão. Então, usando o software, a gente obtém daí essa tabela de análise de variância. Então, tipo de turma, que são 3, grau de liberdade é 3 menos 1 é igual a 2. Tá? E assim sucessivamente. Então, daí a soma dos quadrados, os quadrados médios e os Fs. O que a gente vê é que os valores F de Fisher, né, de Core, só esse aqui que é maior. Tá? Esse aqui é bem maior, né, do que a probabilidade que a gente espera, né, o P. Mas como R já te dá a probabilidade, tu vê que a única probabilidade que deu menor que 0,05 é essa primeira, que é o tipo de turma. Então, essa tabela do diagrama do delineamento de blocos casualizados, tá, ela permite concluir que o tipo de turma é mais relevante na educação do aluno do que as características do professor. Então, o aprendizado do aluno, ele é independente do professor. Tá? Ele é mais dependente se a turma é pequena ou média, tá? A turma regular ou não. Então a gente observa daí, como tem poucos fatores, a gente usa, né, o diagrama aluvial, que é essa estratégia aqui que o R também produz, né? Então a gente vê, por exemplo, escolas do centro da cidade, suburbanas, né, que seriam os bairros, áreas rurais, as áreas urbanas, né, que seriam os bairros assim mais populosos, e uma média. Então, fazendo uma média desses diagramas aluviais aqui, né, pode congelar aí a apresentação para olhar isso aqui, né, com teus próprios olhos. Vai ver o seguinte, que na média, ok, dos scores, ok, o primeiro ano do ensino do fundamental, né, que seria dessa fase inicial pós-jardim da infância, então o aluno com 6 anos de idade, tá, ele vai ter obviamente um desempenho menor do que do segundo e do terceiro, porque aqui tu tem alunos mais velhos. Mas a gente tem que ver as diferenças, que do primeiro para o segundo ano pula bastante os scores. Aqui estão os scores SAT. SAT tem para todo o nível do ensino médio, não é só para depois que o cara se forma para entrar na universidade ou não. Tá? Então é muito útil para monitorar o aprendizado por meio de uma prova independente. Então o aluno, quando passa do primeiro ano para o segundo, ele realmente, os scores médios dão um pulo. Mas esse pulo é menor quando ele pula do segundo e para o terceiro ano. Tá? E quem é praticamente que dá o maior pulo? São os alunos das turmas pequenas. Tá? Então o que a gente percebe é assim, é que à medida que o aluno vai avançando aqui na idade escolar, que é o número, que é a série que ele vai estar, ok? Aqueles alunos que estão em turmas pequenas, eles vão ter maior score do que aqueles que estão em turmas maiores, ou mesmo que tiverem um auxílio de um professor extra. Tá? Então, se favorece aqui alunos que tenham turmas, que estejam em turmas pequenas para as fases iniciais. Mas a gente percebe assim, ó, olha a diferença de altura aqui desse triângulo. Tá? À medida que a gente vai indo para terceiro ano, o que a gente vai ver aqui
é que a diferença da altura desse ponto com respeito aos outros dois começa a diminuir. Então, à medida que tu avança na escola, na idade escolar, tá, já começa a ter uma semelhança nos scores de turmas pequenas e de turmas que tinham um número maior de alunos. Tá? Então, o que a gente conclui? Que quando o aluno fica mais velho, o fato de ter turma pequena e turma grande já começa a deixar de fazer diferença nas variações das amplitudes dos scores daí. Tá? Então, essa é uma outra conclusão no projeto STAR que é interessante. Então, tecnicamente, a partir do 4º ano, por exemplo, que o aluno já está matriculado na escola, já pode ser migrado para turmas maiores, segundo esses diagramas de aluvião, né? Então, agora, depois dessa revisão que foi feita em cima dos mesmos dados daí do autor, né, a gente concluiu algumas, dá para refazer as conclusões do artigo. Então, uma reanálise dos dados usando o RStudio mostrou que o aprendizado das séries fundamentais das escolas primárias do Tennessee e que foram estudadas pelo projeto STAR assim, entre 1974 e 1986, mostram que, com uma significância menor que 5%, não rejeitamos a hipótese nula que as características dos professores não têm influência no aprendizado inicial de matemática dos estudantes na faixa de 6 a 8 anos de idade, que é o First Grade, no sistema K12 norte-americano, no estado do Tennessee. Entretanto, no mesmo nível de significância, rejeitamos a hipótese nula que o tamanho da turma não faça diferença no score SAT, tá? E não rejeitamos a hipótese alternativa que haja diferença entre alocar aos alunos em turmas pequenas de 3 a 17 vagas, turmas regulares de 22 a 25 ou turmas regulares com o professor mentor acima daí do 4º ano, 3º, 4º ano de idade escolar. Uma análise das médias mostra que pode não ocorrer benefício de turmas menores à medida que os estudantes vão para séries maiores do nível médio. Nos finais dos anos escolares, há significante influência do nível de titularidade acadêmica dos professores, tá, na obtenção dos scores SAT pelos alunos mais seniors, em turmas pequenas. Então, uma coisa que foi visto também assim, né, por outros autores, tá, é que quando o aluno está terminando o ensino médio e ele já tem bons scores, ele pode melhorar os scores se ele receber um professor que tiver mestrado e doutorado. Tá? Isso é resultado estatístico e científico, tá? Mas desde que as turmas sejam pequenas, tá? Até, até 17 alunos daí. Alunos que moram em áreas rurais tendem a obter melhores scores em SAT do que os centros urbanos, em turmas pequenas, com pequenos números de alunos. Então, tecnicamente, assim, para os alunos desempenharem melhor nesses testes de matemática, os alunos não podem estar nos centros urbanos, não podem morar em centros urbanos. Eles têm que, praticamente, se eles forem alunos que se sobressaem, vale a pena separar eles e colocar em turmas menores e colocar professores daí que tenham, por exemplo, doutorado, pós-doutorado, né, que seriam professores mais titulares. E a presença de 2 professores ao invés de 1 não melhora as perspectivas estatísticas do aproveitamento desses estudantes. Então, são todos resultados bem interessantes, tá? Que já permite a gente ter uma ideia de como distribuir os alunos e como trabalhar com eles, tá? E como fazer os melhores investimentos das políticas públicas que beneficiem mais os alunos que têm mais scores, que normalmente teriam a entrar nas universidades mais concorridas e nos cursos mais concorridos, né? Tipo, Estados Unidos é medicina e direito, praticamente, né? Do que aqueles alunos que não, né, fazem os scores, mas eles não têm pretensões de ir para a universidade. A universidade, ela às vezes nem faz parte da escolha do aluno, porque o aluno pode escolher arrumar um emprego imediatamente e começar a resolver a vida, em vez de gastar mais tempo para ganhar mais depois. Deixa muito a pensar, eu sei, tá? Quem sabe a gente começa uma discussão, né? E quem sabe, né, tu mesmo que está me assistindo, né, faça o script R e tente fazer outros quadros comparativos assim, porque esses mesmo banco de dados aí do projeto STAR, né, tá trazendo
embora eles tenham terminado a coleta na década de 80, até hoje eles são discutidos, revisados, repensados, né, porque praticamente eles o volume de informação de dados é muito amplo e praticamente permite avaliar o ensino tradicional, que é aquele quadro negro, giz e prática de laboratório no dia a dia do aluno num estado que é um estado de interior, é um estado onde a economia é praticamente mais agrária do que industrializada. Se gostou desse trabalho, eu gostei bastante desse trabalho, né? Dá um curtir aí, né? Assina o canal para ter mais coisas. Clica o sininho toda vez que eu postar dados novos com análise de mais resultados, tá? Principalmente com o uso de estatística. Um abraço aí para todo mundo, né? Foi um prazer, né? Meu, mais do que vocês. Tudo de bom. Até mais ver.